Senhora Clareza volta ao ar para continuar deflagrando sobre as tentativas do Reni Batista Neto, juiz da comarca, que já sequestrou o meu réu primário, unido com a quadrilha de boletins de ocorrência, e agora pretende uma investigação que nada tem a ver com o que aconteceu nas dependências da nossa casa, a invasão promovida pela senhora Nailde, que quer passar de coitadinha e de pessoa muito maravilhosa e honesta, mediante aquela quadrilha da Universidade da Maconha. Mas não poderá passar por todas as promotorias, como eu estou lendo no documento que já li no canal Magda Keiber, elucidei todo o documento e, por ordem do Escritório da Montanha, estou elucidando em pedaços neste canal, para não ficar uma coisa artificial, para ficar uma coisa natural, demonstrando as más intenções da delegacia, más intenções da quadrilha de boletim de ocorrência, más intenções também do promotor de justiça, o Giacomelli, mas não as má intenções. Essa aqui mesmo. Mas não as má intenções desse promotor aqui, ó, chamado Afonso Guizo Neto. Ele percebeu as mentiras de Máximo. Ele percebeu as mentiras infundadas que eles queriam aplicar contra esta família, causando infortúnio de colocar o Renato como investigado. Pai, eu acho que aqui só tem uma parte, então eu tenho que botar ali tudo. Ali não estou conseguindo subir, eu estava ainda na parte das crianças. Eu estou lendo a decisão dada pelo Ministério Público de Santa Catarina, que Magda investigada e Renato investigado pela Justiça não praticaram crimes de stalking contra a senhora Rosângela Aparecida Máximo, como ela tem dito nas delegacias, para dar fé e justificar o sequestro que ela e as senhoras da quadrilha dela, que também são os mesmos da quadrilha armada, estavam praticando contra as nossas crianças, usando a delegacia, usando o Fórum da Maconha e usando o Conselho Tutelar. Mas parece que travou. E não travou na promotoria. Não travou na promotoria da infância. Isso que nos deixa muito tristes. Eu li no áudio anterior, nós estávamos entrando no parágrafo que fala da Rosângela Máximos, que fala que no dia 22, vou começar aqui pelo dia 22 de março de 2023, a declarante estava no seu local de trabalho quando Renato se fez presente e sem qualquer motivo, segundo ela, sem qualquer motivo, filmou a senhora Rosângela Máximo, a declarante, e junto com seus filhos menores. O que tem a ver? Os filhos estavam com o pai. Ficou fazendo gestos com o dedo. Mentira, a única que faz gestos com o dedo é ela. E depois eu nas redes, para imitar ela. O Renato jamais faria isso, ainda mais na frente dos filhos. Isso é má-fé pública. Como mandando, ela escreve aqui, tomar no cu. O motivo alegado foi que a declarante foi até o Trapiche, passou pelos filhos de Renato e estes disseram para o Renato que a vítima estava filmando. Sim, você estava filmando. Você estava filmando o Serginho na lancha, você já estava filmando para mandar para sua quadrilha. Bota o fato direito ali. Ela passou, foi até o Trapiche, voltou, subiu. Quando ela viu que eu estava subindo com o carinha, ela desceu, passou por mim e voltou lá na praia filmar as crianças. Foi isso que aconteceu. Renato está dizendo que ela passou por ele, foi até o Trapiche, voltou e depois foi ao Trapiche filmar as crianças. Não, porque ela subiu de volta, passou por mim, fala direito. Ela desceu, passou por nós. Deixa de ser bunda mole e vem aqui falar. Vem aqui. Isso aqui é um trabalho da família, ninguém tá brincando. E por isso que eu tô falando direito. Eu tô falando pra falar direito. Se eu não tava lá, é você que tem que vir aqui falar.
Eu tô lendo o documento e tô fazendo as minhas considerações. Nessa merda que essa justiça tá de tanga. A verdade é que esta mulher foi filmar os meus filhos, sim. E aí ele saiu com o botinho, foi lá na frente, chegou lá. Cala a boca. Então vem aqui dizer. Vou ler o documento. Cancela isso aí. Não vou cancelar, vou continuar lendo. Ninguém mais aguenta a pressão que nós estamos aqui nesta casa por causa da injustiça, por causa de um bando de bunda mole, por causa dessas fofocas, dessas vagabundas usando a justiça, filmando criança para mandar para a quadrilha do Célio, essas vagabundinhas trepadas nos muros aí, filmando as crianças para dentro de casa em plena pandemia, botando música cu e bunda, pressão e pressão e pressão das drogas circulantes e todas essas coisas, simplesmente agravaram sempre os processos e deixaram com que tudo isso ficasse cada vez pior, ao ponto delas colocar essa quadrilha, que é o que nós queremos saber, quem eram as pessoas dessa quadrilha que estavam diante da nossa casa. O que importa nesse documento é que ela está falando aqui que nós temos problemas com os vizinhos. Ela não é os vizinhos para falar em nome dos vizinhos. Ela está dizendo que nós fomos filmar ela provocando crimes de stalking. Nós não fomos filmar ela para provocar aqui um stalking. Nós estamos protegendo nossos filhos de uma stalking que filma nossos filhos. E nós estamos lendo documento aonde comento ainda que o investigado, em outra ocasião, estava com a máquina de cortar grama. E agora vem o posicionamento. Não suficiente o posicionamento de cachorro, que o Ministério Público aceitou. Agora vem posicionamento de máquina de cortar grama, que o Ministério Público, de alguma maneira, novamente aceitou abrir investigação do casal por causa dessas coisas. Senhores, é indignação pura. Então, o Renato, a máquina de cortar grama ligada, e quando a declarante foi passar, ele continuou com a máquina de cortar grama ligada. Ah, meu Deus! Olhando de forma ameaçadora para ela. Agora, quando ela invadiu a casa do Vado, aí xingando o Renato todinho lá no trabalho dele, aí ela não estava filmando. Aí ela também não estava, né, com medo. Engraçadinha essa Rosângela Máximo, né? Ela é muito engraçadinha. Ela é praticamente uma propriedade da justiça mesmo. Para abrir uma investigação sobre nós, mediante tanta besteira. Olhando para ela de forma ameaçadora. Mencionou que foi acusada de tráfico de drogas por Magda. Não, eu falei que ela disse que ela e Jonas Maconha, agora que o Lula ganhou, que é o 13, iam abrir a mesa de drogas ali na frente, e que eu não poderia falar nada contra as drogas mais. E isso eu digo nos meus vídeos, digo na delegacia do Heleno, para ele gravado, disse para a delegacia da criança, não, da juíza da criança, e digo onde for, disse em mais sei lá quantos vídeos. É sempre o mesmo assunto. Então, eu acusei ela de tráfico de drogas. Não, agora eu vou fazer muito mais sério. Tu pode ter certeza. Eu não vou te acusar de stalking. Eu vou provar que tu é tudo isso que tu tá fazendo aqui contra a nossa família. Por fim, afirmou que no momento em que registrava boletim de ocorrência nesta delegacia 10ª, recebeu a ligação de Vitórias de Abreu Fortes. Ali está o nome, ó, como eu mostrei no outro canal. Vitória de Abreu Fortes. Ela recebe a ligação, vamos aumentar aqui para ver se vai dar para ler. De Vitória de Abreu Fortes, ela recebe a ligação. Lá dentro da própria delegacia, o que prova que elas são um conluio, que elas agem sistematicamente. A comprovação das stalking está aqui realmente, a qual lhe contou que Magda fizera vídeos
nos quais acusava a vítima, a senhora Máximos, de traficante e de vender drogas na loja onde ela trabalhava. Eu fiz uma pergunta, provavelmente no vídeo, se estavam ou não vendendo. Eu não costumo acusar as pessoas sem ter provas. Eu acuso quando eu tenho as provas, como esta, em mãos, empunhadas na minha mão. Aí eu acuso. A qual lhe contou, tá, que a Magda fez um vídeo que ela vendia droga na loja que trabalhava, são só falácias da Vitória. Além de tê-la acusado de ter ameaçado colocar fogo na casa dela com seus filhos dentro, e que a declarante teria mandado seu filho matar os filhos de Magda. Que engraçado isso daqui, sim! Isso é o que a Rosângela faz, diz que o filho vai sair de saidinha. Ela declarou isso na presença, quando eu botei meu primeiro pé aqui, nessa casa, como eu disse no vídeo anterior, para o Raul, para o Nelinho, que ele, era só ele sair de saidinha e já ia eliminar o mais velho, na frente do outro Jonas, que é o estupiador. Ela disse, com a boquinha dela. Se eu procurar mais um pouco, eu vou postar o vídeo dos fatos. E o mais incrível, isso foi às 2h da manhã. Logo que a gente veio para cá para ver que isso é um caso que tem raízes já na corrupção do próprio lugar Zumbilândia. Sobre o relatório final, com o indiciamento de Renato e Magda, evento 1, verifico, porém, que não há autos de qualquer prova alusiva à materialidade do direito, vez que não restou juntado aos autos imagens e que pudessem comprovar a ida do indicado. Não é indicado, é indiciado. Tadinho do rei. Até a loja da autora para cometer crimes stalking. Claro que não, ele foi lá para filmar ela bem caruda e dizer, você quer filmar nossos filhos, tu vai responder. Testemunhas oculares também não teve para confirmar os fatos ocorridos naquele dia, assim como não ficou demonstrado qualquer prova de infração de delito de perseguição por parte da indiciada Magda. Colocar eu e o Renato como indiciado, quando de novo nós deveríamos estar sendo protegidos, é muito para minha cabeça. Desta forma, já que os fatos narrados pela vítima não são de possível armazenamento, como através de mensagens, que poderia ser compartilhado para engrandecer o processo investigativo, entendo que o esclarecimento acerca do delito não se resolveria por ocasião da instrução probatória, de modo que eventual ação penal estaria fadada à improcedência. A deflagração da ação penal exige justa causa, consubstanciada na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria. No caso, porém, não há elementos informativos seguros, não restando outra alternativa, senão proceder ao arquivamento do feito sem prejuízo da superveniência de outras provas. Artigo 18. Aqui tem os 524 da súmula do STF. Anteexposto ao Ministério Público, determina o arquivamento do presente caderno indiciário para ausência de justa causa para deflagração de persecução penal, com a ressalva do artigo 18 do Código Penal. Notifiquem-se os interessados e submeta-se ao juízo. Ainda, notificar eu e ela que não ia tomar mais procedência. Não teve provas, não teve nada, ia ser arquivado. Ainda de acordo com a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público,
todos os arquivamentos finalizados pelos órgãos de execução do Ministério Público de Santa Catarina foram e estão sendo comunicados delegado-geral da Polícia Civil e o comandante da Polícia Militar, conforme previamente com estes ajustado na qualidade de autoridade policial. Isso certamente porque ela não para de fazer denúncias. Ela é compulsória, psicopata de fazer denúncias contra a nossa família. Inclusive denúncias muito descabidas. Nesta parte faltou o enunciado aqui, né, onde que a Magda e o Renato passam a ser indiciados pela polícia por causa que a senhora Máximo foi lá e disse um monte de besteira. Então passou a Magda e o Renato a serem investigados pela polícia por causa de uma vizinha stalking que só as únicas coisas que ela faz é procedimentos como xingar as crianças de filho de assassino. E o carteiraço vai em você, Rosângela, mas também vai nas instituições. Tanto o Ministério Público que acolheu isso, quanto a delegacia. Prova que somos assassinos. Você grita aos quatro ventos que teus filhos são de assassino. Você grita aos quatro ventos que eu machuquei meu próprio filho. Prova, sua vadia maldita, usurpadora da justiça, você vai responder todos os artigos por infringir a lei, por colocar as crianças em risco, por proceder 5 anos de perseguição contra infantes, onde você mesma diz com a tua boca que o seu filho da saidinha vai prejudicar nossos filhos. Você não vai se criar nem na Costa da Lagoa e nem no lugar onde você recebeu aquele aviso na sua casa, né? Segundo histórias. E voltou bem quietinha para a Costa da Lagoa, querer bancar de grandona aqui. Ir para cima de um paciente de câncer com mentiras. Usando aquela delegacia do Bita, né? O protetor da Vitória Forte, segundo a boquinha dela e da mãe dela. O Bita pode proteger vocês, mas não pode escapar vocês de toda a justiça. Eu garanto para vocês que vou gastar minha voz, vou gastar minha vez para estar mediante todas as promotorias, através do Tribunal de Justiça, munida cada vez de mais provas como essas, impressas e colocada numa pasta cada vez maior, chamadas Porão do Poço. Vamos apresentar todos os porão de poço, inclusive contra essa aqui, ó, a tal advogada que acha que é só sair correndo. E não é bem assim. As questões jurídicas se amarram uma na outra e por isso que eu tenho meu certidão pedindo para não responder mais pelas fraudes, porque é tanto conluio de boletim de ocorrência que eu não sei como que o Renato suporta. Assim como eu também não sei como o senhor Reni Batista Neto pretende fazer uma audiência conciliatória entre os monstros bandidos que atacam o paciente e o paciente. Como ele pensa em proteger o Renato mediante o Estatuto do Câncer, colocando ele na frente de Crespo e Nailde, que mentem nas delegacias, que tudo que eles fizeram foi arrancar nossa caixa de água, picar nossos canos, vir de foice e de facão, igual uma quadrilha de sem terras na porta de casa, como eu tenho deflagrado nas redes, ameaças, pedir tiro de espingardinha de chumbinho, pedir para apanhar, pedir para apanhar, pedir para apanhar, para depois, como os bons comunistas que invadiram a minha casa, que arrancaram os meus cabelos, que no dia anterior me espancaram, por defender também o espancador. Senhor Célio, mulheres que defendem espancador não têm direito de pedir nada mediante a justiça, muito menos uma investigação em cima de um paciente de câncer alegando ser vítima, quando é nada mais, nada menos que uma abusadora, que uma infratora, que uma abusadora de atos de cunhos sexuais para cima de um adolescente e vindo de atos de defender drogados, craquentos
e espancar a mãe das crianças diante dos filhos, para depois correr em delegacia. Igualmente Rosângela, fingindo vítimas, com aquelas caras de bundas, também foram, mediante as câmeras da Record, fingir de vítimas. Também arrastaram um delegado da Polícia Civil para fingir de vítima, sempre fingindo de vítimas e usando a lei em desfavor da ordem, em desfavor do próprio Estatuto do Câncer e da criança. E depois são essas as canalhas que, colocando uma gangue da nossa casa, exigem, através do Conselho Tutelar, que sejam tirados os filhos dos pais, porque os pais se metem em ações fraudulentas e exposições dos filhos, quando são elas que provocam todas as exposições da família. Senhores e senhoras, nós estamos mediante uma pior quadrilha de todas as fofocas da ilha inteira da magia. Vocês não sabem do que são capazes essas psicopatas. São capazes de matar e de chorar no velório, principalmente da mãe de família. Elas orquestraram, como último ato inescrupuloso de suas vidas, defender uma estrupiadora, tirando o sossego da família ao ponto de nós não termos mais vida, a não ser responder boletim de ocorrência falso. Quando não é o Heleno pedindo para gravar, os órgãos da justiça mandando citações, mandados, milhas de mandados, sendo que Elisete conseguiu sequestrar meu réu primário através de ações orquestradas, ações totalmente políticas, ações delas contra a família. Não é aceitável mais que continuem os ataques contra essa família. Não é sustentável. Senhor Marcelo Carlim, o senhor consegue perceber, senhor juiz, o quanto que o senhor, no vocabulário mais entendido do Brasil, cagou no peidar ao senhor defender Hamilton? Hamilton tem que estar fora daquela delegacia imediatamente, para que se possa analisar com cautela tudo isso que eu estou dizendo nas redes, senhores. Para parar a interferência, como bem colocou agora o governador da Costa da Lagoa, o senhor Renato, tão perseguido por essa quadrilha stalking, que não tem sossego para cuidar do seu tratamento, não tem sossego para fazer as coisas que ele gosta de fazer, as coisas da sua oficina. Não tem sossego para cuidar dos seus próprios filhos. Não tem sossego para viver a sua vida comigo, porque elas estão interferindo todos os dias na nossa vida. Senhores e senhoras, eu espero que para Reni Batista Neto, esse juiz canalha, mais canalha de todos os tempos por ter sequestrado meu réu primário, mediante metade das provas, porque contratou um advogado para falar por mim, mas que nunca falou comigo. Por quê? Ficou em acordo com Elisete, quando sequer viu o vídeo que nós apresentamos para a delegacia, que lá está a prova completa que eu jamais poderia ser condenada por ter dado uma chinelada no tórax de uma vadia que veio na porta da casa do paciente Cepom, encher o saco por causa de um cacho de banana. Senhores e senhoras, essas comunistas que jogaram sua moral na valeta, elas insistem numa perseguição desacerbada que gerou 150 assinaturas, mais de 100 assinaturas válidas para um manifesto totalmente ostracista, que em seu cabeçalho diz absurdos contra a família que elas não podem provar, nem sequer uma das frases que está escrito lá. E se o Renato pudesse me alcançar o cabeçalho, eu leria para vocês nesse momento. Simplesmente é inaceitável que a justiça continue ouvindo essas pessoas sem aplicar o artigo da Constituição 299 sobre elas, que mentir para a polícia continua sendo crime, que mentir para as autoridades continua sendo crime, que orquestrar um sequestro legalizado mediante instituições, forjando instituições infantis, continua sendo crime, senhores.
Ela chama o Renato de assassino. Quem o Renato assassinou? Nós fizemos a pergunta. Pelos próprios autos da justiça não consta nada que Renato tenha assassinado ninguém. Leio para vocês o que essas vagabundas disseram. Aqui, ó, vou ler para vocês, vou colocar bem grande. Vou mostrar para vocês. Olha o enunciado do manifesto ostracista dessas senhoras. Está aqui, ó, bem grande. Lerei para vocês. Desde 2019, quando vieram morar na Costa da Lagoa. Que ano que viemos morar na Costa da Lagoa? 2018. Já estão mentindo. O primeiro ano é igual o histórico escolar do Serginho. Vamos tapear, né? Vamos botar em panos mornos. Então, nós viemos morar na Costa da Lagoa em 2018. Senhor Renato e Magda vem causando contínuos, repetidos delitos. Quais os delitos, senhora Elisete e senhor Fernando Flores Pereira? Além dos mais variados atentados ao bem-estar coletivo, ao bem-estar do uso da maconha, seria, não sei, o que é bem-estar coletivo? Vocês são tão ignorantes que vocês nem sabem. A segurança e o sossego de boa parte da comunidade, de preferência aqueles desarmamentistas e que veneram o tarugão, né? Subscrevem esse documento pessoas que sofreram ou estão sofrendo crimes diversos por parte da família Keiber-Lucum, olha como eles se referem a nós, como agressões, vias de fato, perseguição, ameaça, furto, injúria, calúnia e difamação, etc. Assinam moradores e moradoras que se sentem afetados pelas atitudes hostis, antissociais do casal supracitado e que se revela a cada dia mais nocivo e incapaz de conviver em comunidade. Não, muito pelo contrário. Nós continuamos cada dia mais poderosos para viver numa comunidade limpa de drogas, numa comunidade limpa de fofocas e numa comunidade que respeita as crianças. Como nós temos provado nessas casas de justiça, desde a delegacia até a mais alta corte da infância junto à senhora Mônica. E proferimos uma carta hoje, no dia de hoje, ao governador, que eu ainda lerei para vocês nas redes simultâneas, apresentadas nos meus 2 canais. Proferimos a carta ao Tribunal de Justiça, que está, se eu não me engano, uns 4 vídeos antes a este. Também está lá a carta ao Tribunal de Justiça como título do vídeo e pode ser ouvido pelos ouvintes do meu canal. Também estamos manifestando o nosso carteiraço ao Ministério Público por estar aceitando tanta besteira por parte dessas canalhas e não estar amputando crime a elas, principalmente os crimes de perseguir nossas crianças, fazendo com que elas não tenham liberdade sequer para ir nadar sozinhos na Lagoa da Conceição, sequer para colocar a lanchinha que eles reformaram, restauraram e não puderam usar até agora. Visando as práticas dessas pessoas de delírios comunistas como esse que eu acabei de ler, delírio ostracista, um delírio de pessoas insanas, pedimos a esses tribunais de justiça do Estado que remova esses juízes condecorados com a injustiça promulgada, condecorados com ataques contra a nossa família, e coloquem outras pessoas sobre uma outra visão, um outro ângulo, para avaliar esses documentos citados por mim para as autoridades, que está tudo lá, está na nossa folha corrida, tanto minha quanto do Renato. Todas as manchas provocadas por essas canalhas, por essas deploráveis, que não merecem sequer ser chamadas de seres humanos, mas devemos nós reconhecer que psicopatas que eram de 3 a 4%, algumas décadas atrás, têm se manifestado acima de 20% nas décadas atuais. Que essas senhoras me acusam diante da TV de ser uma psicopata, mas não podem provar elas a sua própria inocência. Senhoras e senhores,
Beijinho, beijinho, pau, pau. Daqui a pouco eu volto com mais documentos.